Saudações. Este vídeo, o objetivo dele é mostrar como funciona o jogo didático Mr. Data Analyst. Um jogo didático voltado para alunos de ensino médio e alunos de graduação, para despertar ou aumentar a vocação no curso de Ciência da Computação, em especial na área de banco de dados. Então, na parte superior do jogo didático, nós podemos observar o logotipo, tá? A imagem que o usuário escolheu para ser representado no jogo, o nome do usuário e a fase em que ele se encontra. O jogo ele é composto de 4 fases, mas apenas no momento, apenas a fase de estagiário está implementada. Aqui na parte superior direita, nós temos um cronômetro que mostra quanto tempo resta para que o usuário marque os dados abaixo que, segundo ele, contém erros. E aqui no canto superior direito nós temos a pontuação do usuário, que corresponde ao salário do usuário no momento. Então aqui embaixo nós temos o cenário, é um cenário de uma locadora, é um cenário composto por 3 tabelas, cliente, mídia e locação. As tabelas contêm dados sintéticos e o objetivo do usuário, do jogador, é marcar quais são os dados que contêm erro. Para marcar um dado que contém erro, então o usuário deve vir com o mouse e clicar na célula que ele acha que contém erro. Automaticamente, a célula ela fica marcada. Se ele quiser desmarcar, não, eu me arrependi, eu não acho que isso aqui é um erro. Então ele clica novamente na célula. Quando uma célula ela é clicada, tá? Observe que aqui na parte superior, o jogo ele mostra quantos erros o usuário já marcou. Isso é uma coisa típica dessa fase do jogo. Em fases mais avançadas, a quantidade de erros ela não vai ser revelada ao usuário. Então aqui, no caso, ele já marcou 2 erros e existem mais 9 erros aí que não foram marcados nos dados. Então eu vou simular uma partida do usuário, vou marcar os dados que eu acho que contém erros. À medida que eu vou marcando, o número de erros ele vai sendo incrementado, como vocês podem ver na parte superior do vídeo. Então aqui eu vou marcando os erros, tá? 10 erros até o momento, outro erro aqui. Então percebam que existia um botão aqui, avançar, que estava desabilitado, e à medida que eu marquei os 11 erros, automaticamente o botão ele ficou habilitado. De maneira que eu concluí, tá, essa partida, eu vou finalizar, clicando no botão avançar. Automaticamente, o jogo ele gera um mini relatório, onde a cor verde vai indicar os dados que o usuário marcou como erro e que realmente era um erro. A cor amarela ou dourada, caso preferirem, indica os dados que o usuário não marcou, esqueceu de marcar como erro, tá? Deixou passar em branco. E na cor vermelha, os dados que o usuário marcou como erro, mas que não eram erro. Então, baseado aqui nesses valores, 8, 3 e 3, o desempenho do usuário ele é computado. No caso aqui foi de 72%. Esse desempenho ele é computado utilizando a função fmeasure. Então, no caso, percebam também que o salário do usuário ele foi incrementado. Antes o salário era de R$1.000, passou para 1.097. Então, houve uma gratificação mediante o desempenho do usuário, onde nessa gratificação ele acrescentou ao salário dele R$97. Essa gratificação ela é baseada no desempenho do usuário. Se for acima de 70%, ele tem uma gratificação. E também baseado no tempo que restou aqui para o usuário. Percebam que eu tinha 5 minutos inicialmente e ainda sobrou 1 minuto e 41 eu concluí minhas marcações. Tá? Como é que o usuário ele pode aprender, tá, mediante os seus erros? Então, por exemplo, ao passar o mouse em cima de um dado, veja que uma mensagem para o usuário é exibida. Não contém erro, por exemplo.
E aí, à medida que ele vai jogando, ele vai aprendendo quais dados, por que um dado continha erro, por que um dado não continha erro, e assim por diante. Bom, essa é uma pequena demonstração do jogo Mr. Data Analyst. Eu gostaria de agradecer a sua atenção. Muito obrigado.